Queridos, nós temos, ao longo desses últimos domingos, feito uma série de pregações do livro de Gálatas. E pedida para que você, toda a igreja, leia o livro de Gálatas. Porque você lendo o livro de Gálatas, você vai entender melhor a mensagem que é passada aqui, uma breve explicação. Então, o exercício em casa, ele é prudente, porque a série em Gálatas, ela fala do essencial, do primordial na minha vida e na sua vida, do Evangelho, da liberdade de quem estava preso, da vida para quem estava morto. O Evangelho é essa boa notícia, é a maior e melhor notícia do mundo. Desde que Jesus ressuscitou, a igreja vive, proclama, celebra, as famílias se reúnem, as famílias se alegram, as famílias vivem em comunhão por causa desse Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. E o apóstolo Paulo foi um dos servos chamados para transmitir essa graça. E ele deu a vida por isso. Ele disse: olha, eu vivo minha obrigação até para o Evangelho. E nós, como igreja, nós existimos por causa do Evangelho, para o Evangelho, para proclamar e viver o Evangelho. Então, temos falado, já falamos muito sobre o contexto, porque na igreja da Galácia, hoje, se você olhar no mapa aí, a Turquia, a região aí da Galácia, né? Ao longo da série, nós aprendemos que um dos grandes, talvez o maior perigo da igreja, não é abandonar o Evangelho. Esse é um perigo. Mas o maior e mais grave é acrescentar algo a ele. Porque daí você o torna falso, mentiroso, uma falácia. Então nós explicamos no capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Gálatas dizendo que o Evangelho ele precisa ser defendido. Porque tinha alguém acrescentando algo a ele. Principalmente misturando com a religiosidade judaica. E Paulo diz, ele vem de Deus, não pode ser alterado, ele deve ser protegido. O Evangelho deve ser protegido. Nos capítulos 3 e 4, Paulo então diz para nós que o Evangelho precisa ser compreendido. Somos justificados pela fé. A lei não salva, somos filhos, não escravos. É graça. Precisa ser, além de defendido, compreendido. E nos capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo vai passar para dizer assim: o Evangelho precisa ser vivido, praticado, experimentado, colocado no dia a dia, andar no Espírito, viver em amor, servir uns aos outros. E já pegamos nesse capítulo. Então hoje nós vamos pegar no capítulo 6, ou capítulo 6, de 1 a 18. Abra a sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 18. Nós iremos falar vivendo o Evangelho na prática, como tema. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio pago. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também separá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente toda a família da fé. Vede com que letras grandes escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vivendo o Evangelho na prática. Paulo, então, encerra a carta mostrando que é possível conhecer o Evangelho, defender a doutrina, ser religioso e ainda assim não viver o verdadeiro Evangelho. Sabe aquela pessoa que diz, eu sou honesto, eu sou um bom pai de família, eu vou à igreja, etc, etc, mas não vive o verdadeiro Evangelho, não conhece a essência do Evangelho, por isso muitos não são transformados, não mudam de vida. O Evangelho não é algo apenas para crer, é algo para viver, para experimentar, para fazer diferença. Depois de falar sobre justificação pela fé, liberdade cristã, vida no Espírito, aqui no capítulo 6, Paulo então mostra que o Evangelho da Graça transforma a maneira como vivemos, servimos e nos relacionamos. Como o Evangelho se manifesta na vida prática da igreja? E aí Paulo então vai responder como que eu posso viver, ou como que você pode ver na prática o Evangelho funcionando na vida de uma pessoa da igreja, ou mesmo na sua vida, na minha vida. Como que nós podemos ver o Evangelho? Então Paulo usa 3 durante o texto, eu já coloquei todo junto aí para você não se perder, e você anotar as crianças também. Então o Evangelho se manifesta na restauração. O Evangelho se manifesta nas ações e reações diárias, e o Evangelho se manifesta na unidade. Então, esses 3 pontos que Paulo então diz que nós recebemos o Evangelho se manifestar. Versículo 1 diz: se algum for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir com o espírito de brandura, e guarde-se para que não sejais também tentados. A realidade, irmãos, é que a igreja não é o céu. Nós estamos caminhando, estamos pela fé, vivendo no céu, mas a igreja, ela é imperfeita. É que na igreja existem pessoas que falham, que caem, que pecam. Texto que foi lido aqui na liturgia, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso não é um motivo, claro, para vivermos em pecado. Todo mundo peca, o outro peca, também vou pecar. Não é isso. Mas o fato é que na igreja haverá pessoas que caem, que pecam. Haverá esses momentos. A resposta do Evangelho, qual deve ser? Uma condenação, dureza, ou colocar-se como superioridade. Não sou como os demais homens. Olha, você tem feito isso. Talvez você não tenha feito aquilo, mas faz aquilo outro. E qual é a resposta? Mansidão, cuidado, visando a restauração. Porque muitas igrejas querem punir o pecado para matar, extinguir, para prender para o resto da vida, pena de morte. Mas uma correção, quando fazemos com os filhos, Deus faz com nós, como filhos dele, é para a restauração, a recuperação, e não para a condenação eterna. O princípio central é: quem restaura precisa de humildade, porque versículo 1 Paulo diz: guarda-te para que não sejais também tentado. E aí ele diz no versículo 2: olha, levai a carga uns dos outros. Isso, na restauração, você está ajudando a pessoa a levar uma carga. É um peso, o pecado é um peso. A consequência do pecado é o pecado. E ajudar as pessoas é a função da igreja. O Evangelho nos ajuda. Ele mostra a graça. Você é filho, você não perde a herança. Você pode mudar nem conserto a sua vida. Cada um, no versículo 5 é interessante que Paulo fala, então, no versículo 2, para levarmos a carga do outro. Aí no versículo 5 ele fala: cada um levará o seu próprio fardo. A verdade é que o Evangelho cria uma comunidade que suporta, que ajuda, que caminha junto. Existe responsabilidade pessoal, eu levo a minha carga, e existe a responsabilidade comunitária,
Já ouviu aquela frase de algum crente desavisado ou descompromissado, melhor dizendo? Diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cada um deve tomar conta, para não dizer outra palavra, da sua vida. Não, na comunidade há uma responsabilidade. Você assume que você faz parte da família da fé. E a pergunta é: como que você reage com o pecado dos irmãos da igreja? Com julgamento ou com o desejo de restauração, de perdão e de mudança? Você ajuda a carregar as cargas ou aumenta o peso? Uma pessoa vem na fofoca, né? Lendo Ageu, estava lendo esse ele conta que num dos reuniões do Supremo Conselho, um pastor, um amigo, o procurou e disse: olha, eu vim aqui perguntar para você, eu acabei de ouvir sobre a tua vida, que você fez isso e colocou um monte de coisa. O irmão falou e eu quero explicação sua, para saber se é verdade, se você gosta disso. E aí, depois de algum tempo de conversa, ele mostrou que eram mentiras, eram fofocas. A colega disse: então, eu vou corrigir com esse irmão. Esse é o jeito certo de tratar as coisas na igreja do irmão. Vai, você e ele só, e ganha o teu irmão. A igreja, uma igreja saudável, não ignora o pecado, mas restaura com graça. Ela não apoia o pecado, mas ama o pecador. E esse, então, que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho se manifesta na prática da restauração e não da condenação. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala é que o Evangelho se manifesta nas ações e principalmente reações diárias. Versículo 6. Então o apóstolo Paulo vai dizer: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois, versículo 7, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo agora amplia para a vida como um todo o princípio da semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. Sabe qual é o problema? Tem pessoas que querem uma vida melhor, mas usam a mesma forma. Querem fazer um pão diferente, mas usam o mesmo método, a mesma receita, a mesma forma. É impossível. A lei da semeadura é muito simples. Queridos, você quer que alguém lembre do seu aniversário? Faça uma lei que lembre dos outros. Você quer que alguém presenteie você? Dê presente para os outros. Você quer que alguém dê bom dia para você? Dê bom dia para os outros. Quer acordar todo mundo às 5 da manhã com uma mensagem do versículo no WhatsApp? Mande para os outros. A pessoa ali, aquela pessoa gosta. É simples. Há dois caminhos, Paulo diz. Você quer semear para a carne? Você vai ter uma vida de corrupção. Você quer semear no espírito, uma vida espiritual? Você vai ter uma vida eterna. Bênção ou maldição. Não é condenação, mas as escolhas diárias, as prioridades, as atitudes têm consequências. Deus perdoa todo e qualquer pecado, menos da blasfêmia. E blasfêmia, podemos fazer um estudo uma quarta-feira, falar o que é blasfêmia. Blasfêmia não é você não concordar com o outro, porque senão o palmeirense da mesma trocar e não sair bem. Blasfêmia não é achar que a religião é certa ou errada. Blasfêmia é um escândalo tal que a pessoa não aceita o Espírito Santo, rejeita o Espírito Santo. O único pecado que Deus não perdoa é a falta do Espírito Santo selando a pessoa. Os demais, Jesus morreu para perdoá-los, não para aceitá-los. Então Paulo diz que a vida cristã não é acidental. Ela é cultivada, é como uma plantação. Regar. Não nos cansemos de fazer o bem, diz o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. E aí o versículo 10 diz: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Interessante que o Evangelho cria uma comunidade de cuidado mútuo. Saudoso Reinaldo, o senhor, ele achava mais sábio do que todos os cristãos de Ibirapuera. Era um bom administrador, etc. Não precisava correr para a igreja, correr o dízimo, mas era frequente e até foi nosso professor da escola dominical. Um dia discutindo com ele sobre essas questões de fazer o bem, não me lembro muito bem o assunto, e ele fez uma pergunta para mim. Você é muito calador.
você fala zero, não quero saber de falar na escola. Diz assim, se você quer fazer o bem, mas você é egoísta. Eu falei, tá, nós somos egoístas, mas a gente faz o bem. Ele diz, olha só como você é egoísta. Se você estiver lá no deserto com um único pedaço de pão, tiver o filho de alguém, seu filho, para quem você dá o último pedaço de pão? E aí, não querendo dar argumento para ele, eu fiquei calado. Aí no outro domingo, a escola dominical, eu levantei a mão. Posso responder aquela pergunta, professor? Pode. Cuidar do meu filho. E que também cuidar do meu filho. Cuidar da família da fé. Pode da família de filho. Mas a família da fé tem prioridade. E você tem responsabilidade. As suas ações e reações dizem respeito à comunidade a qual você faz parte. Por exemplo, nós não vamos fazer isso, tá? Estamos na igreja. Mas a partir de agora, homem tem que usar vestido. Quer dizer, essa regra não está bem. Mas se a igreja aprovasse e eu quisesse ficar nela, eu teria que aceitar. É comunidade. Por isso nós temos a Bíblia comum e a regra de fé e prática. Então Paulo diz o seguinte: faça o bem. É fazer o bem cansa, gente. Você faz o bem, faz o bem, faz o bem. Para você cansar. Servir, cansa, esgota. Final de ano, o pessoal não quer mais carne, não quer mais nada na igreja. Aí depois vem as férias, renova. Porque fazer o bem, servir, perseverar, cansa. Se você não tiver o objetivo maior. Mas Paulo diz: continue fazendo o bem, continue servindo, continue perseverando, mesmo quando ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém valoriza. Deus vê. Veja o versículo 20, Paulo vai dizer: olha, vocês, principalmente da família da fé, porque Deus está olhando. Do 11 em diante, que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho se manifesta na humildade, não no querer gloriar-se, vangloriar, olha, eu faço isso, faço aquilo, porque lá na igreja, na Galácia, nos Gálatas, o Paulo diz o seguinte: olha, eles querem que vocês seguem a lei, quer dizer, está vendo? Minha igreja é maior que a sua. Há muitas igrejas hoje vivendo de número, mas o coração está no pecado. Número, Deus não se importa com número. Deus acrescenta números, acrescenta as pessoas na igreja, mas Deus quer a prática da vida. A igreja tem duas pessoas, que tem a prática da palavra, que tem a santidade, que tem a vida cristã, porque o número não vale nada. Números são números. Deus conhece cada coração, Deus conhece o seu coração, conhece a sua intenção, conhece a sua vida. Ele sabe se você é fiel nos dias, Ele sabe se você é fiel na oração, Ele sabe se você conversa com Ele, Ele sabe que você lê a Bíblia com a intenção de ver a vontade dEle. Não adianta esconder nada de Deus. Não dá nem no inferno, dá para ir para esconder de Deus. Deus é onisciente, onipresente. E Paulo diz que nós temos que render na dependência desse Deus. Veja, o versículo 11, Paulo diz: com grande letra eu escrevi, meu povo, que todos que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que deixam circuncidar guardam a lei, antes querem vos circuncidar para se gloriarem na vossa carne. O Evangelho se manifesta na humildade. Paulo vai ao ponto central: os falsos mestres queriam impor circuncisão, evitar perseguição. Ah, eu não vou fazer isso para evitar perseguição, dizer que é evangelho, porque senão eu vou perder o emprego, não vou me candidatar, não tenho uma identidade. A pessoa quer gloriar-se na aparência. O problema é a religião centrada no homem, aparência externa, mérito próprio. Então Paulo declara, mas versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o centro do Evangelho. Não é desempenho, obra, religião, é a cruz, é a graça, é Cristo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo. Eu penso as coisas do alto, eu busco as coisas do alto, eu vivo as coisas do alto. Eu quero na minha casa viver o Evangelho da graça. Ou seja, nós temos uma nova identidade, uma nova vida,
o ser nova criatura. Paulo está dizendo, o ser nem decisão é coisa alguma, nem decisão para o ser nova criatura. Queridos, igreja, religião, como diz, estão todas iguais. Mas aquela igreja que vive o Evangelho da Graça é que prega para a pessoa ter uma novidade de vida, transformação, o momento da reconciliação, restauração de uma pessoa, o momento da prática da vida diária, das ações e reações, mostram esse Evangelho. E com humildade, na dependência de Cristo. O Evangelho se manifesta em marcas reais. Olha, então conclui o versículo 7, hoje vai disser uma conclusão dizendo que o Evangelho se manifesta com marcas reais na vida. Eles falam de algo pessoal, versículo 17, tragam no corpo as marcas de Jesus. O Evangelho não é para a vida do outro. O Evangelho marca a minha vida. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser modificado. Eu preciso ser cheio desse Evangelho. Tem muito que querem colocar na vida do outro. Ah, não vou à igreja porque o outro, não vou isso, porque aquilo. Pessoal. O que significa, então, trazer nas marcas do corpo? Paulo falava de sofrimento, de perseguição, de entrega. Aos Coríntios ele fala, olha, eu passei fome, sede, fui preso, apanhei, crise amigos e inimigos. O Evangelho, Paulo diz, não é superficial, ele marca a vida, por isso ele encerra. Paulo encerra dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, com o vosso espírito. É somente a graça. A carta, em Gálatas, começa com graça. Graça e paz. E termina com graça. O Evangelho que nos salva é o mesmo que transforma. A maneira como vivemos todos os dias. O Evangelho que nos salva é o mesmo que transforma a maneira como vivemos todos os dias. Graça. Viver e pregar a graça. Verdade, querida, que não existe outro Evangelho. Não existe outro meio, ou meio termo, o Evangelho modificado. Não existe complemento humano. O Evangelho nos salva pela graça, nos transforma internamente, nos conduz a uma vida do Espírito e nos insere em comunidade, a igreja, que é a comunidade de Cristo, a igreja, a comunidade do amor. Portanto, Paulo faz um resumo dizendo, permaneça no firme no Evangelho. Não misture graça com mérito e boas obras. Vivam como filhos, não como escravos. Não vivam por medo, não vivam por desempenho, vivam pela graça. Andem no Espírito. Santidade não é esforço humano, é vida dirigida pelo Espírito Santo. Seja uma comunidade da graça, ou seja uma igreja da graça. Procure restaurar, servir, amar, suportar. Cristo nos libertou para vivermos na graça. E vamos voltar na escravidão da religião ou do pecado. E essa igreja, a IPB de Mandaguari, permaneça firme nessa verdade. Viva na liberdade do Evangelho. Ande no Espírito, glorifique a Deus em tudo, na humildade. Sabendo que esse Jesus deu a vida por nós. E esse preço que ele pagou foi alto para a nossa vida. Esse Evangelho transforma a nossa família, transforma o nosso trabalho, transforma a nossa vida. Faça a diferença, não seja algo teórico. Para Cristo, sim. Crucificar o mundo não é fácil. Dizer, negar-se a si mesmo não é fácil. Tomar essa cruz não é fácil. Nós temos aquele que nos auxilia, o Espírito Santo. Amém? Esse é o seu nesse instante. Agradeço a Deus por ser filho e filha de Deus. Saber que Deus se libertou, se colocou na família dele. Não vai viver mais o caminho da liberdade, servindo a igreja dele, ajudando, sendo restaurado e também ajudando a restauração de outras pessoas que precisam desse ministério. Tendo ações e reações que mostrem que você é uma pessoa transformada pelo Evangelho. Você não é mais um dos mesmos, você está no mundo, mas não é do mundo. E o Evangelho está na humildade, para reconhecer que é pecador ou pecadora, para ser salvo pela graça.
Jesus Cristo. Ouça, Senhor, a oração do teu povo, da tua igreja. E a ênfase da tua palavra, escrita aos Gálatas, também atinge o nosso coração. Larguemos a religiosidade ou querer acrescentar algo em algo tão singelo, tão maravilhoso, simples ao mesmo tempo, que é a boa notícia que Deus nos dá. Que Deus nos perdoou, que Deus nos restaurou, que Deus nos vivificou. O Senhor tirou da nossa conta toda a culpa do pecado, levou lá na cruz, pagou o preço. O Senhor nos deu vida, nós estamos mortos por causa da consequência do pecado. E nos ajude nessa transformação, a crer nisso, a não precisar modificar, a viver, que essa graça faça diferença no relacionamento para com as pessoas. Trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa vida, trabalhe na vida da igreja, Pai. Acrescenta aqueles que o Senhor mesmo quer. Faça parte dessa comunidade, que é a igreja do Senhor. Abençoe a tua família. Temos em pé, irmãos, para receber a bênção. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus da face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Saúde o seu irmão aí com a paz do Senhor.